que alegram a vida, sonhar, recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar, mas em todos os lugares o mais bonito, inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde há esperança, traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez uma encosta com vista pro mar, mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for, estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde há esperança, traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sim, é lindo demais. Amém. Tem muita gente que pensa que nós demonstramos que somos fiéis mesmo de verdade é quando nós nos colocamos de joelhos. Mas de pé, eu acredito que você pode demonstrar essa noite que você é fiel a Deus, né? Mas muito mais do que você é fiel a Deus, Deus é fiel a Deus. E é isso que nós vamos cantar agora. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. É agora. Nós devemos vai ficar de joelhos, terá um tempo. Sua filha, Declaramos sua filha. fiel ao Senhor. Declaremos.
nunca faltaste, tal como era, assim sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, tuas bênçãos nos dás. A tua mão nos sustenta e nos guarda, sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Nuvens no azul do céu, sol refulgente, montes e vales, campinas em flor, tudo criaste na terra e nos ares, e todos louvam-te, fiel Senhor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, tuas bênçãos nos dás. A tua mão nos sustenta e nos guarda, sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Pleno perdão nos dás, que segurança, sempre nos guias na senda do bem, e no porvir, ó que doce esperança, tu nos receberás no lar de além. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, tuas bênçãos nos dás. A tua mão nos sustenta e nos guarda, sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Assim como estamos, vamos provar as nossas faltas e oramos. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por ter nos trouxe a tua casa nessa noite. Amém, Senhor. Muito obrigado porque, independente das nossas falhas, independente dos nossos sentimentos, o Senhor é sempre fiel, Senhor. Amém. O Senhor sempre tem cuidado de nós, sempre nos guardando. Que o Senhor venha estar abençoando todos os que estão aqui presentes, suas famílias, também os que ainda vão vir, e mesmo os que não puderam vir, Senhor. Amém. Que o Senhor venha estar abençoando que cada momento desse culto seja um louvor agradável a Ti. Amém. Que o Senhor venha estar abençoando também o pregador que vai falar nessa noite. Que ele venha falar somente de Ti, Senhor. Que todas as palavras que fluírem da boca dele possam ser inspiradas pelo Teu Santo Espírito. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Danilo, vai preparando aquele microfone que a gente pode levar para cada um, né? E cada um de nós que tiver um pedido especial de oração pode fazer essa noite, pode aproveitar esse momento aqui. Então, vamos ter alguns minutos, 12, 13 minutos. 12, 13 minutos, podendo chegar em 15. Mas vamos trabalhar com 12 a princípio, tá? Então, você tem um pedido especial de oração, alguma coisa que aconteceu que você gostaria de compartilhar com a gente, alguém que está enfermo, você gostaria de colocar o pedido, depositar esse pedido aqui na casa do Senhor, o Danilo vai estar levando o microfone para você. Se vocês estiverem se sentindo, não estiverem achando muito agradável, ficar assim meio afastados uns dos outros, a gente pode chegar para colocar até aqui à frente, né? O que vocês acham? Laelson, quer se envolver ou não? Laelson é o mais jovem aqui da igreja, ele que vai dizer para nós. Dá para se mover ou não?
Gente jovem gosta de ouvir. Dá sim, pra cá perto de nós. Posso começar? O pessoal está escutando aí? Opa, quem falou posso começar aí? O olho. Bom, eu tenho uma amiga, ela está num hospital na França. É uma senhora que já tem 80 e tantos anos de idade, ela está internada na UTI, já, o médico já desenganou, já fez várias cirurgias, ela está com câncer. E a gente conversa pelas redes sociais, né? Ela é francesa, eu sou aqui brasileiro, eu não sei falar francês, ela não sabe falar português, mas a gente conversa pelo WhatsApp, aí tem um tradutor e a gente conversa pelo tradutor, né? E aí eu estava falando de Jesus para ela, conversando, ela ficou muito amiga minha, aí ela pediu oração. E os médicos desenganaram já, parece que o médico já deu assim, tipo 2 meses, 1 mês, sei lá. Eu estava falando com o advogado dela, fiz amizade com o advogado dela também. O advogado falou que talvez ela tenha 12, 15 dias, mais ou menos, de vida. Então ela está nesse. Aí, como ela fez a cirurgia também no esôfago, essas partes aqui do corpo, ela não está podendo nem falar, nem conversar. Então ela só conversa com teclando, entendeu? Então eu peço oração por ela, chama-se Jennifer Gomes, né? E da França, da francesa. Então vamos, né? Eu falo, a gente vai orar. E eu sempre falo para Jesus, ela vai ter fé em Jesus, ter confiança em Jesus. Jesus pode curar, se Ele quiser. Mas se não for de eu ter esse plano para ela, que ela aceite, né? Mas confiante em Jesus, porque a promessa da ressurreição é certa, né? Então, se ela confiante em Jesus, ela está calma, ela está tranquila. Se ela vier a descansar, que um dia, eu falei, um dia a gente vai se encontrar, nós vamos nos encontrar, né? E viveremos felizes lá no céu com Deus. Amém. Então vamos orar por ela, né? Amém. Nessa situação. Eu acho que ela tem quase 80 anos, se não me engano. Uma senhora bem já. Sim. Olha, então, alguém mais? Prepare aí o microfone chegar aqui. Eu também queria agradecer a Deus, né? Porque alguns dias atrás eu estava com a minha mão muito enferma, né? Ela estava bem debilitada mesmo, ficou na UPA, internada, né? Então nós achávamos até que íamos perder ela pelas circunstâncias que ela ficou, né? E ela, graças a Deus, Deus deu a saúde e a recuperação para ela, né? Ela está em casa conosco e está bem melhor, né? Então é um motivo de gratidão a Deus, né? Por mais essa oportunidade que Ele deu a ela, a nós, né? De ter ela junto conosco, né? Então é muita gratidão, né? E eu peço oração pela minha família, pelos meus amigos, pela minha igreja, né? De um modo geral, né? Que Deus possa estar à frente de tudo, né? Das nossas vidas. Você não vai pedir não e nem agradecer. Boa noite, irmãos. Eu queria pedir um pedido de oração para Carol, a mãezinha do Elias, que a gente está ajudando. É triste, né, a situação dela. Como está o coração da Carol? Cuidando do seu filhinho, quanto tempo no hospital, agora veio como que faz pegar o resto dos filhinhos dela, né? Sendo que ela não está tendo as condições de cuidar, né? Então a gente está pedindo oração para que Deus possa abençoar ela, fortalecer ela, né? E ter um recurso para poder ela ficar ao lado dos filhos dela, né? E eu até tive, assim, uma opinião, assim, eu dei uma opinião, assim, falei, será que tem como cada um cuidar, né? Porque eu até me dispus a cuidar, porque o meu coração ficou partido. Como que fica o coração da Carol, né?
Então, eu estou pedindo que Deus possa abençoá-la, né, fazer uma oração, vamos fazer uma corrente de oração, né? Vamos agir também. Esse método aí venha modificar, né? A justiça, né? Mas como que A faz? Ana me falou uma coisa a respeito hoje. A senhora não falou com algumas das pessoas, mas os irmãos já têm orado, já estão acompanhando. Vamos continuar então orando pela Carol, pelas crianças. As crianças estão no abrigo hoje, né? Estão no abrigo, mas a Ana já está correndo atrás aí da Defensoria Pública, providências. A gente também se dispôs, já conversou para ajudar no que for necessário. Vamos orar também com a principal forma de ajudar, com certeza, é a gente pedir a nossa oração a Deus, pedir em oração a Deus para que Ele intervenha. Se Deus quiser, as coisas vão se ajeitar. Nós vamos orando, né? As coisas vão se ajeitar. Mais algum pedido? Danilo, leva lá para o nosso amigo ali, o Fábio. Não levantou a mão, mas eu acho que, sei lá, acho que tu vai querer falar. Fernando Henrique e Fábio. Fernando Henrique. É isso mesmo, né? Isso, bem lembrado. Você falou só Fernando, não sabia que é um vagato. Na verdade, eu queria compartilhar. Semana passada eu pedi oração referente a um retorno que eu estou tendo, um estudo para concursos. Sim. E aí, essa semana, abriu o concurso nacional unificado. E aí, eu queria. É como se fosse. Enem dos concursos. É como se fosse uma porta aberta, né? Abriu hoje. E também queria pedir oração também no Quem está critério da minha desempregado, saúde grande mental. oportunidade. Que eu venho de um histórico de saúde mental e agora eu estou melhor, graças a Deus, e aí eu quero ficar melhor para que eu possa participar desse processo. Amém? Vai dar Pela certo. minha saúde física, mental e também futuro do concurso. Obrigado. Gente, mais alguém? Mais algum pedido? Algum agradecimento? Alguma experiência? Jaqueline. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse momento, né? Para mim é sempre uma alegria, um prazer muito grande poder voltar, poder estar aqui de vez em quando. A saudade aperta e a gente volta, né? Eu até falei essa semana, né? Que às vezes as pessoas me perguntam lá no Pará, né? Mas por que você tem parente em Cuiabá, né? E eu falo assim, olha, parente eu não tenho não, mas eu tenho irmãos que são como parentes, tenho amigos que são como parentes para mim, né? Então, para mim, assim, quando eu volto aqui, eu me sinto em casa, eu me sinto bem, eu me sinto feliz, né? E é sempre uma alegria muito grande. E eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que Ele me dá de voltar, de estar aqui entre os irmãos, né? Pela oportunidade que Ele me dá de poder contribuir de alguma forma, sempre que a gente vem também, né? E pedir que vocês continuem orando, né? Por mim, pela minha filha, pelos meus pais que estão enfermos, né? Moram comigo. Muitos aqui conheceram os meus pais, hoje eles estão totalmente dependentes, né? Então, que vocês orem para que o Senhor faça o melhor na vida deles, né? É uma situação bem difícil, bem complicada, difícil de entender, difícil de aceitar, né? Mas a gente coloca nas mãos de Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Só no céu a gente vai conseguir entender. Não tem explicação, né? A gente só aceita, porque sabe que Deus é soberano e todas as coisas estão no controle dele, né? Então, nós possamos orar pelos meus pais, né? E orar pela nossa igreja, né, em geral, né, os nossos jovens, as nossas crianças, né? A gente anda pelo Brasil afora e a queixa é a mesma, né? Os problemas são os mesmos. Que nós possamos estar orando para que o Senhor possa reavivar o seu povo, para que muito em breve nós possamos estar diante dele. Amém. Amém? Amém, Jaqueline. Danilo, pode deixar esse microfone para a Jaqueline? Quer dizer, tem mais alguém que vai fazer outras lives? Você mesmo. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito aqui, até aqui na minha vida. E
quero que vocês continuem orando, né? Pelos gravadores Shalom, que retornamos aí às atividades. Tem um bom acampamento, e agora que vocês olhem, que agora vai ter o Campuri, são o Campuri da LM, onde nos reunimos, dividimos as provas, tudo. Então, Deus possa estar abençoando, possa ser uma bênção. E está sendo uma bênção na vida das crianças, que a maioria não é adventista. Então, assim, é que vocês vão ter capacidade de liderança, né? Para saber lidar. Amém. Vai dar tudo certo. Danilo, eu falei, você está com o microfone, pode aqui. Ela vai orar aqui pelos pedidos que foram feitos, por essas coisas que nós falamos. Mas antes disso, eu não sei se vocês lembram, conhecem, a Luciane. Luciane era a ex-esposa do Ronaldo. Ronaldo era filho da irmã. É Aurelina, né, o nome dela. Eu só chamo ela de irmã. Aurelina. Danilo lembra bem dela. Ela é professora do Danilo da escolinha das crianças, né, Danilo? E ela sempre que vê o Danilo, ela fica muito feliz, que ela lembra do Danilo pequenininho ainda, ela que lembra do Danilo. Mas a Luciane, ela, dona irmã Aurelina, ela também está precisando das orações para tratar dos seus problemas de saúde. Mas o problema de saúde que mais tem incomodado, a enfermidade que mais tem incomodado agora, recente, é a Luciane. A Luciane está com um nódulo no pescoço. Ela foi ao médico para que o médico desse, para que se investigasse o que era aquilo. E o médico falou: toma cuidado, que pode ser um câncer. Então, assim, o médico foi bem categórico, as palavras são assim, duras, né? Duras de ouvir, porque ela ficou desanimada. Talvez a intenção dele foi: se eu falar duro, ela vai se tratar, vai se cuidar, vai procurar cuidar da saúde dela. Né? Então, mas ela ficou muito preocupada, muito apavorada. O Luiz estava contando essa situação para a gente e disse que a Luciane está numa situação mesmo que ela está, sei lá, está muito desanimada. Então vamos orar por ela, para que Deus trabalhe no coração dela mesmo, para ela se animar um pouco mais. E na saúde, para que vindo esses exames ali, não fique comprovado que é aquilo que o médico imagina que seja. Não é? Jaqueline, vamos orar então. Pode vir aqui e vamos nos colocar as joelhos, né? Santo Deus, grandioso Pai, nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos pelas muitas bênçãos que tão bondosamente o Senhor tem derramado na nossa vida. Que toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor seja dado somente a Ti. Pai querido, nessa noite nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Viemos aqui para ter um encontro contigo. Viemos aqui, Senhor, para trazer a nossa adoração, a nossa gratidão, mas também para apresentar diante de Ti as nossas súplicas. Amém. O Senhor conhece todas as nossas necessidades, mas o Senhor se agrada de que nós confiemos em Ti e coloquemos a nossa vida em Tuas mãos. Amém. Por isso, Pai querido, neste momento nós estamos aqui na Tua presença, com os nossos joelhos dobrados, unidos num só propósito, porque confiamos em Ti, porque acreditamos no Teu poder, na Tua misericórdia, na Tua graça maravilhosa que nos abraça. Amém. Queremos, Senhor, entregar em Tuas mãos cada agradecimento, cada pedido que foi feito aqui nesta noite. Amém, Senhor. Aqueles que foram feitos e aqueles que ficaram no nosso coração. O Senhor sabe todas as coisas. Que o Senhor possa, ó Pai, vir ao nosso encontro, suprir as nossas necessidades conforme a Tua vontade. Atender as nossas súplicas conforme o Teu querer, para a Tua honra e para a Tua glória. Para o fortalecimento da nossa fé, Senhor, para o progresso da Tua obra nesta terra. Amém. Que o Senhor esteja, Senhor, com as pessoas que estão enfermas. O Senhor possa, neste momento, estender a Tua mão sobre elas. Que a Tua vontade seja soberana. Nós sabemos que Tu és um Deus de amor. Nós sabemos também, Senhor, que nós não somos merecedores,
mas pela tua infinita bondade e misericórdia, podemos nos achegar diante do teu trono de graça e sermos ouvidos por ti. Amém. Muito obrigado, Senhor. Nós não temos palavras para agradecer. Pai, nesse momento nós queremos também entregar em tuas mãos esta igreja. Cada irmão, cada família, cada criança, cada jovem, desde o mais novo até o mais velho, que o teu Espírito Santo possa fazer uma obra especial neste lugar. Amém. Nesta igreja, para que ela seja luz, para que ela resplandeça neste mundo, para que ela resplandeça neste bairro, para que outras pessoas possam reconhecer o teu amor e o teu poder. Amém. Para que outras pessoas sejam salvas por ti, Senhor. Amém. Pai, neste momento também nós queremos te pedir de uma maneira toda especial que o Senhor esteja com o pregador desta noite, que ele possa falar inspirado pelo teu Espírito Santo, que a mensagem que aqui for falada nessa noite possa vir de encontro com as nossas necessidades, pois o Senhor nos conhece e sabe o que cada um de nós precisamos. Por isso, Senhor, fale ao nosso coração nesta noite, que nós possamos sentir a tua presença em nosso meio, que nós possamos sair daqui certos de que nós tivemos um encontro contigo e desejosos de permanecer na tua presença. Amém. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos, não porque nós merecemos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, em nome do nosso amado Jesus, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Eu acho que todo mundo conhece já o meu irmão Jurival, não é? Nunca vi mais gordo. Ele vai estar participando do Vamos que corre hoje. E no passado, ele esteve muito próximo da gente, igual a Jaqueline, assim. Que lá no passado é recente, né? No passado recente, Jaqueline estava sempre conosco, o Jurival também estava sempre conosco. Aqui na igreja CPA 4, O Bidu. CPA 2, Bidu Silva. agora ele está morando lá no Pará. É uma coincidência, é o mesmo Pará que Jaqueline mora, só é outra cidade, né? Ele mora em Belém, Jaqueline em Marabá, né? Aonde? E, Meu Deus do céu, existe isso? e essas, é Marabá mesmo. É, Marabá. Marabá. E essa hoje, o Jurivaldo pregando, quarta-feira aqui na igreja. E a semana que vem, Marababa? imaginem vocês, quem estará Marabala. pregando? Alguém vai dizer, Jaqueline, não é a Radassa. Radassa vai estar, prepara aí que é bênção. Porque ela não sabe cantar, mas canta demais. Vocês viram que ela canta muito bonito. E nem a mãe dela Prega cantava muito também. bonito, porque Deus tem que trabalhar de uma forma espiritual na vida dela. Mas hoje que Deus trabalha também. A mãe dela venceu até concurso. Boa noite a todos. Boa É um noite. prazer muito grande estar com vocês. Estamos já há 13 anos, vai fazer 13 anos em Belém, do Pará. Oh, Belém, tristeza. ela é praticada pelas outras Podia cidades, ser 13 anos em Cuiabá, né? Belém, porque eles dizem que elas, Sendo um juiz aqui. sustentam Belém. E não deixa de ser verdade, porque Marabá fica na parte rica do estado, na região do Carajás. Mas, infelizmente, Belém caiu em decadência há algum tempo, mas tomara que se reerga, né? Então, E Marabá está caiu em sendo feito decadência? Agora, principalmente com a COP, Nossa. do mundo que seja industrializada, que invista no turismo, enfim, que possamos ser abençoados também. Moramos no Pará, mas nunca nos encontramos lá, né? Nos encontramos aqui, na gloriosa Cuiabá. Amigos, é muito bom realmente estar com vocês aqui na igreja de CPA. Vamos direto então ao assunto de hoje, ao tema de hoje. Casa de Salvação. É o título do sermão de hoje. Casa de Salvação. Conseguiu projetar? Acho aí, né? Meu Deus do céu, o que é isso? Casa de Salvação. Vamos abrir as nossas Bíblias então, no livro de Josué, capítulo 2, e vamos fazer uma. Tem que ficar com ele, alguém tem que sentar com Para ele. darmos início à leitura da Bíblia. Faremos então? Santo e maravilhoso Deus, somos gratos porque mais uma vez podemos abrir a Tua palavra em plena liberdade religiosa e meditar os Teus ensinos. Amém. Dá-nos a compreensão do Senhor. Dá-nos o poder do Teu Santo Espírito. O mesmo Espírito inspirou os Teus servos a escrever estas palavras, que nos inspirou também, em nome do Senhor Jesus. Amém. Josué capítulo 2.
Já encontraram? Espias mandados a Jericó. Raabe é o título dado a esse texto. Diz assim: de Sitim enviou Josué, filho de Nun, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram 2 que entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. O primeiro ponto que nós devemos meditar é nesse aqui. Foram à casa de Raabe, uma mulher prostituta. Esse dado é super importante porque naquela época uma mulher caía na vida de prostituição quando acontecia 2 coisas principais. Primeiro, era dedicada pelas nações pagãs a serem prostitutas cultuais nos templos. Não é o caso de Raabe, porque ela não estava no templo. Ela tinha uma casa onde ela recebia pessoas, onde é como se fosse uma pensão, mas que também oferecia ali os serviços de prostituição. Raabe então caiu na prostituição por um outro fator que acontecia muito naquela época. Era quando uma moça era desposada por alguém e ela então adiantava o ato conjugal e, por causa disso, quando o namorado ou o noivo a rejeitava, recusava, fugia, ela caía em desgraça total, porque era mal vista pela família e pela sociedade. As pessoas então tinham uma pessoa desta aqui como Raabe, como alguém que era uma má companhia para as outras moças. Era alguém excluída da família, alguém rejeitada pela sociedade, e a casa onde ela habitava, esta pensão aqui era chamada por muitos naquela época da casa de perdição. Uma casa de perdição, uma casa que separava pessoas, que desviava pessoas dos princípios, que acabava com famílias. Então esta era a casa de Raabe, uma casa de perdição. Mas os espias foram e se hospedaram ali. Por que os espias foram e se hospedaram ali? A primeira pergunta que nós devemos meditar, refletir. O que levou os espias à casa de Raabe? E o versículo 2 diz assim: então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Ora, eles foram às escondidas, foram como espias, e espias não saíram dizendo para as pessoas: nós somos de Israel. Não, jamais. O espia chega escondido, em segredo, camuflado, para ninguém os reconheça. Mas por que as pessoas logo saíram para avisar o rei? 2 homens de Israel vieram e estão na casa de Raabe. Por quê? Porque Raabe ofereceu algumas bebidas e eles rejeitaram. Ofereceram alguns tipos de comida e eles também não quiseram. Algumas moças chegaram ali oferecendo seus serviços e mais uma vez eles recusaram. E pensaram assim: quem são esses homens? Homens que não falavam os palavrões que os outros falavam, homens que não faziam os jogos que os outros jogavam, não comiam determinadas coisas, não bebiam determinadas coisas, e logo deduziram com plena certeza que eram homens de Israel. Foram então e avisaram ao rei. Continuemos, versículo 3. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde vieram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. E depois a eles, ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizeram subir ao eirado e os esconderam entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E aqui está o motivo, porque havia outras pensões também, outros lugares para os homens se hospedarem, mas eles foram à casa de Raabe. E lhes disse: o que disse ela? Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também que fizestes
Porque fizestes aos reis dos amorreus Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como eu usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para comigo, com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos, irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Aqui um dado importante: onde estava construída a casa de Raabe? Sobre o muro, a muralha da cidade. Ali estava construída a casa. Amigos, nós vemos aqui que Raabe era uma pessoa que confiava em Deus, que acreditava nos feitos de Deus e que encorajou aqueles dois homens, porque ela disse que o coração de todos estavam desmaiados. Mas por que ela amparou os dois homens? Porque ela via no Senhor um refúgio, uma salvação. Porque Raabe, apesar de ela morar numa casa em que as pessoas diziam assim, é uma casa de perdição, ela, como todas as moças, até nos dias atuais, muitas moças, a maioria delas, sonham em crescer e encontrar um príncipe encantado. Até para tirar uma foto da Clarinha, de 2 anos e 4 meses, quando nós passamos no shopping, e ela viu ali um livro que tinha um príncipe e uma princesa, e ela ficou fascinada com aquilo, um príncipe e uma princesa. Qual moça que não pensa em um dia em adentrar pela igreja, sendo conduzida pela mãe ou pelo pai, para ser entregue para um casamento? Quase todas, ainda hoje. Naquela época era mais ainda. Por quê? Porque as mulheres não trabalhavam fora como se trabalham hoje, as mulheres não eram independentes como hoje, as mulheres precisavam de um refúgio, de um homem que a sustentasse na velhice. Era mais importante ainda. Naquela época, quando a moça era recusada, expulsa de casa, como foi Raabe, que ela se tornava uma prostituta, era uma desgraça total. Ainda hoje é vergonhoso para o pai. Qual pai gostaria de chegar e falar assim para as pessoas: ah, minha filha trabalha como acompanhante VIP, algum outro nome que tem por aí. Modelo de conteúdo adulto, não é isso? Trabalha com conteúdo. Ninguém gosta de falar isso. Naquela época era pior ainda. Então, Raabe, aquele sonho que ela tinha de um dia ser uma princesa, de casar-se com um príncipe, foi enterrado por um tempo. Mas agora, quando ela ouviu falar de Deus, ela pensava com essas palavras o seguinte: quem dera fosse eu parte do povo do Senhor, quem dera pudesse eu também ser uma israelita, uma serva do Deus Altíssimo, esse Deus de grandes feitos, quem dera pudesse eu participar do povo de Deus. Você já teve esse sentimento alguma vez? Eu já tive. Nós tivemos, meu irmão e eu já tivemos esse pensamento. Quem dera pudesse participar do povo santo de Deus. Nós trabalhávamos na feira do Porto, trabalhávamos com carne de porco diariamente, e ali aparecia um adventista para vender pães. E nós tínhamos orgulho de conversar com ele, ficávamos felizes com ele, imaginávamos como seria bom ser como esse homem, participar do povo santo de Deus. E Raabe, com esse pensamento aqui, ela tinha a mesma sensação, o mesmo pensamento: quem dera pudesse eu participar do povo santo do Senhor. Então ela tratou com cuidado dos servos do Senhor. Por isso, amigos, que os espias não foram em casa de qualquer um. Eles foram lá como espias, mas Deus os enviou também como missionários, porque ele sabia quem tinha o coração contrito para com ele naquela cidade de Jericó. Era aquela mulher difamada por todos, que tinha uma casa chamada casa de perdição. Mas agora ela fala essas palavras para eles, e eles dizem assim: e disse-lhes mais:
Ide-vos ao monte, versículo 16, para que porventura vos não encontre os perseguidores, escondei-vos lá 3 dias até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. E mais ainda, amigos, quando ela atou aquele cordão de escarlata naquela janela que estava sobre a muralha de Jericó, ela saiu convidando as pessoas da sua família: vinde para a minha casa, porque o Deus de Israel, que já fez grandes feitos, que já destruiu nações, povos, em grandes guerras, está marchando contra nós. Nós estamos para ser destruídos, mas tem uma válvula de escape: é a minha casa. A minha casa é uma casa de salvação. E a pergunta é: quem poderia dar ouvidos a essa pregação? Quem ouviu? Quem acreditou que aquela casa dela, chamada casa de perdição anteriormente, agora era a casa de salvação? Quem aceitou o convite de Raabe? A mãe, o pai, os irmãos, os parentes, aqueles que acusavam, que a expulsaram de casa, que a rejeitaram? Quem iria aceitar o convite de Raabe? Josué, capítulo 6, versículos 15 em diante, diz assim: no 7º dia madrugaram, ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Os outros dias era uma vez por dia que rodearam. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim tornareis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata e ouro, e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. E quando gritaram que ruíram as muralhas, que começaram a cair os muros, aqueles 2 homens que fizeram o juramento para Raabe, agora começaram a pensar: e a casa de Raabe, como ficará? Amigos, quando o servo do Senhor faz um trato com alguém, dessa forma que foi feita aqui, o próprio Senhor assume aquela aliança, aquele trato, aquele acordo, porque Deus é fiel. E o que eles viram então, amigos? Muralhas caíram para um lado, muralhas caíram para o outro lado, mas ficou ali como uma coluna, e a casa de Raabe intacta. Veja, tudo quanto na cidade havia destruído totalmente a fio da espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos, porque esta era a ordem do Senhor, porque o povo estava condenado devido à rebeldia e os grandes pecados que haviam em toda aquela região. Por isso que Deus adentrou o seu povo de Israel para tomar posse da terra. Mas, no versículo 22 em diante, diz assim: então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver,
como lhe jurastes. E aí, quem estava lá? Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Aqui basta. Tiraram então Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e irmãs, e toda a sua parentela. Muita gente aceitou o convite de salvação de Raabe. Saíram uns para os outros dizendo: a casa de Raabe é casa de salvação. Então todos foram salvos. E colocaram onde? A parte do acampamento de Israel. Tinha toda a tribo de Israel ali acampada, cada qual na sua tenda, segundo a sua clã, segundo a sua família. Mas Raabe e sua família estavam ali afastada. E as pessoas de Israel diziam: ali é o acampamento da prostituta Raabe e os seus familiares, porque a casa dela tornou-se a casa de salvação. Mas eu pergunto para vocês: Raabe se contentava em ficar parte do povo de Israel? Era isso que ela queria? Aquele sonho de menina dela, eu quero ser uma princesa do Senhor, ressuscitou no coração de Raabe. E o que aconteceu com ela então? Vamos para Mateus, capítulo 1, um dos espiões. Versículo 5. Mateus capítulo 1, versículo 5. Diz assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. O que aconteceu com Raabe então? Casou-se com o príncipe Salmão. E a tradição diz, os estudiosos afirmam, que um daqueles espias, daqueles dois espias, era este Salmão. Se você pesquisar na internet, muitos vão dizer assim: o nome de um daqueles espias era Salmão. Então, quando Salmão viu Raabe pela primeira vez, ele também viu nela uma futura princesa, uma esposa, uma serva do Deus Altíssimo. Por isso que Deus enviou aqueles dois homens à casa daquela mulher. Amigos, e mais ainda, não ficou só nisso. Vamos abrir Hebreus, capítulo 11, versículo 31, que é chamado a galeria dos heróis da fé. Os heróis da fé. E diz assim: Hebreus 11, versículo 31. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz aos espias. O apóstolo Paulo, tempos depois, chama ela como ainda? De Raabe, a meretriz. Mas ela não era mais a meretriz, tornou-se uma serva de Deus Altíssimo, tornou-se uma princesa, casada com o príncipe Salomão, mãe de Boaz, faz parte da genealogia de Cristo. E por que o apóstolo Paulo a chama ainda de a meretriz? Sabe por quê? Porque ele faz referência para nós, dizendo, é um recado para cada um de nós. Assim como Raabe teve uma vida torta, cheia de pecado no passado, e Deus a transformou, ele pode transformar você também. Ele pode transformar a mim e a você, que tivemos um passado pecaminoso. Porque se nós tivéssemos somente histórias na Bíblia, como a de José, como a de Noé, como a de Daniel, isso nos entristeceria. Porque olharíamos para esses grandes homens e pensaríamos: como que eu serei como José? Como que eu serei como Daniel, Olival? Como que eu serei como Noé? Mas Deus colocou personagens assim, como Raabe, que teve uma vida, um passado cheio de pecados, por uma razão ou outra que não nos compete a julgar, mas Deus transformou essa pessoa. Uma pessoa como Raabe, que teve uma casa de perdição, mas Deus transformou em uma casa de salvação. E assim também Ele quer transformar a nossa casa numa casa de perdição, ou numa casa silente, ou numa casa neutra, num potencial de salvação para os nossos vizinhos, para os nossos amigos. Cada uma da nossa casa deve ser uma representação de que Deus tem um povo especial, e que cada casa, uma família dedicada a Deus, é como um cantinho do céu, um pedacinho do céu, chamando pessoas para apresentar um convite de salvação, uma carta aberta de Deus, que somos nós, a nossa vida, para que outras pessoas também possam encontrar o caminho. Da mesma forma que Deus enviou os espias ali,
que não tinham esse propósito de ser missionários, e Deus os transformou em missionários, Ele quer nos transformar em missionários também, para salvar pessoas para o seu reino. O Senhor Jesus, assim como naquela época que Ele se identificou para Josué, dizendo: eu sou um dos teus, para entrar e possuir a terra, o Senhor Jesus está marchando, vindo para a sua segunda advento, para este planeta, para nos salvar, para nos resgatar, para buscar o seu povo. Para muitos será uma perdição, uma salvação, e nós somos a válvula de escape. Nós temos que anunciar para essas pessoas que o Senhor Jesus virá. O planeta inteiro vai ser completamente subjugado, mas eles podem ser salvos se tão somente aceitarem o convite de salvação. Que possamos ter a nossa casa, amigos, como uma casa de salvação, assim como foi a casa de Rabi. Você acredita nisso? Sim, amém. Vamos ouvir agora, cantar o hino. Está no ponto aí, Danilo? Casa de bênção. Que nossa casa possa ser uma casa de harmonia, uma casa de bênção, uma casa de salvação, não uma casa silente, uma casa neutra, uma casa que ninguém sabe de quem é. E tem muitas pessoas cuja casa ninguém identifica como uma casa do servo do Senhor, quando é abrir. Mas a nossa que seja uma casa que tenha mensagem de Deus para atingir os corações das pessoas, e que muitas pessoas, assim como Rabi, outrora, que estava desapontada, desorientada, longe do Senhor, possam também encontrar o caminho e se tornarem príncipes e princesas do reino do Altíssimo, que logo, logo virá. Vamos colocar de pé então, vamos cantar com entusiasmo e vamos renovar em nosso coração, dizendo assim: Senhor, transforma a minha vida e a minha casa numa casa de bênção. Oremos, casa de bênção. Vamos cantar, vamos orar. Será uma casa de bênçãos. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres
e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Santo e soberano Deus do universo, nós te recebemos, Senhor, em nossa casa, e nós não sabemos mais viver sem ti. Amém. Nós queremos levar esse mesmo pensamento para outras pessoas. Por isso rogamos, Senhor, o poder do Espírito Santo, para que possamos viver uma vida coerente com a mensagem que pregamos, para que a nossa vida seja de harmonia, como uma carta aberta ao mundo, para que outras pessoas possam ler em nossa vida que tu nos amas, que tu tens um povo preparado, e que tu amas outras pessoas também, cada uma delas, e tem um chamado especial e um convite de salvação. Abençoa-nos então, Senhor, para que onde quer que estejamos, sejamos luzes para iluminar o caminho de outras pessoas também apontando para ti. Que a nossa casa seja realmente uma casa de salvação, uma casa de bênção. Em nome do Senhor Jesus. Amém.